Fala galera, boa tarde a todos vocês. Nós estamos aí começando um novo projeto, iniciando hoje aí um projeto de podcast, onde nós vamos, entre nós aqui mesmo da Igreja Presbiteriana de Batatais, trocar uma ideia, né? A gente poder compartilhar os trabalhos, também apresentar um pouco quem nós somos a todo o mundo, né? Aproveitando essas ferramentas aí que nós temos, que são as redes sociais, tá bom? Então, se você aí está nos assistindo, a gente já pede para que você curta, se inscreva no canal, para que você nos ajude, né, a divulgar esse trabalho, para que ele possa alcançar mais pessoas e abençoar outras vidas. Então, não poderia ser diferente, né? Hoje é o nosso primeiro podcast e está aqui com a gente o Pastor Wagner, parceirão, ministério, caminhada, amigo. Né? E hoje nós vamos bater um papo, conversar um pouco com o Pastor Wagner, ouvir um pouco a sua história, né, o início da nossa igreja aqui em Batatais, e a gente vai caminhando aí conforme, né, Deus for. Também tem essa ainda, né, pastor? Porque é a primeira vez. Vamos se soltando. Logo vamos estar aí voando, isso. Certo? Então é isso. Pastor, seja bem-vindo, né, a esse tempo aqui com a gente. Obrigado, Fê. Antes de mais nada, eu queria que o senhor contasse para nós aí um pouquinho da sua história, do seu encontro com Jesus. Acho que uma coisa importante a gente saber é como foi esse encontro aí. Fê, é interessante a gente falar sobre isso, porque Deus ele trabalha de maneiras inusitadas, né? Ele nos escolhe, nós cremos nessa verdade, e ele usa meios muitas vezes incomum. E na verdade, eu fui para a igreja através hoje da minha esposa, Patrícia, na época nós começamos a namorar, e eu fui para a igreja porque eu queria ficar perto dela, queria sair com ela, queria ficar junto dela. E ela já frequentava a igreja, na verdade ela nasceu num berço cristão, já frequentava a igreja presbiteriana. E a partir do nosso namoro, eu comecei na igreja, na verdade eu fui num encontro, numa igreja em Piracicaba, que foi um encontro de jovens, num sábado, a primeira vez que eu entrei na igreja presbiteriana. Eu tinha convidado ela para comer um lanche, e ela falou, olha, eu não vou porque eu vou no intercâmbio de jovens. E na época, mundano demais, cabeça toda virada, falei, que história que é essa, né? Vai lá... um monte de molecada lá. Eu falei, não, eu vou também. Ela falou, então vamos. E eu entrei na igreja, fui com ela, foi uma bênção. Ali Jesus encontrou meu coração, transformou minha vida. E eu lembro nitidamente, isso aí foi em 97. E eu nunca mais deixei de ir na igreja. Em 98, adiantando um pouco o assunto aqui, né? Foi o momento que eu fui batizado, né? Em maio, dia 3 de maio de 1998. Foi quando eu fui batizado pelo reverendo Nelson Kiel, um grande pastor, grande amigo hoje de ministério, e até hoje estamos caminhando, graças a Deus. E é legal, né, pastor, a gente falar sobre isso, essas formas com que Deus nos encontra, porque às vezes as pessoas elas esperam sempre aquele evento, né? Elas têm dificuldade. Eu falo muito isso pra galera, né? Esses dias eu tava até cobrando eles um pouquinho, porque eu falo assim, lá fora as pessoas elas só não vão na igreja porque não são convidadas. Sim. Você concorda com esse pensamento? Assim, pensando na sua história, naquilo que você foi? O que falta mesmo para as pessoas muitas vezes é um convite? Exatamente. O problema do convite é receber ou não. Né? Às vezes a gente tem um amigo e a gente vê que assim, ele não gosta muito dessa questão de ir para a igreja e tudo mais, a gente fica aquele medo de perder a amizade. Só que, no fundo, nós não percebemos o quão mal nós estamos agindo para com aquela vida. Uma vez que Jesus, né, ele traz uma nova vida, ele muda todo o conceito nosso, nós não podemos deixar de convidar quem nós amamos para estar conosco na casa do Senhor. E principalmente, Fê, no meu caso, foi no caso de namoro. E hoje acontece muito, né, que a gente vê casais de namorados. Muitas vezes, namorado ou namorada não são cristãos, um dos dois mas o que deveria levar para a igreja começa a sair da igreja, deixar de frequentar muitos trabalhos por conta do namoro. E a gente fala, poxa, mas esse caminho é o caminho inverso. Nós fomos chamados para influenciar, para sermos luz, sal da terra. Começamos, na verdade, não ser nada disso. Começamos a caminhar para as trevas. Começamos a caminhar para uma vida sem sabor algum. Então, acredito que é muito importante esse assunto. E é legal, eu falo, assim, a gente trabalha, eu sou pastor de jovens, né? Talvez se você não me conheça, pra você saber. Então, eu vou falar muito dessa experiência com os jovens, porque eu falo muito isso para eles.
assim, nós temos a melhor parte da vida, que é Jesus. Sim. Né? Então, por exemplo, eu vim do mundo, assim como pastor, a gente teve esse processo de conversão, e quando, assim, eu tive o meu encontro com Jesus, eu ficava assim, por que ninguém me chamou antes? E eu comecei a ficar numa revolta com todos os crentes que eu tinha estudado na minha vida, que eu tinha passado na minha vida. Sabe assim, vontade de mandar mensagem e falar assim, ó, você não é crente nada, né? Mas eu tomei uma decisão, né? Ao invés de ficar criticando aqueles que não fazem, eu falei assim, eu vou ser essa pessoa. Eu vou ser a pessoa que chama os outros para ir na igreja, que convida, porque, igual o pastor falou, o não a gente já tem, né? Não dói ouvir um não, né? Hoje, apesar do não tá doendo demais aí em algumas pessoas, mas a verdade é que não dói não. E as pessoas, se forem convidadas, vão acabar vindo para a igreja, né? Utilizando uma linguagem mais hiperbólica, figurativa, nós podemos dizer o seguinte, que as pessoas estão morrendo e nós temos um antídoto para a vida delas. Então, se você, qualquer um que está nos assistindo, tivesse a cura para uma enfermidade terrível, você iria esconder ela, você sabendo que as pessoas estão acamadas, morrendo, mas você tem um antídoto e você deixou ele guardado dentro do guarda-roupa, debaixo da cama, no seu bolso. E é exatamente isso na vida espiritual. Sem Jesus, as pessoas estão caminhando para o inferno, para a morte eterna, não é apenas uma morte física. E nós temos o antídoto, que é Jesus Cristo, que não é fornecido por nós, é fornecido pela graça de Deus. Mas nós temos, ele habita em nós. O Espírito Santo nos impulsiona a proclamar essa verdade. E muitas vezes nós não falamos por vergonha, por timidez, por medo, vários motivos. Mas nós não podemos procurar motivo. Porque qual que é a maior motivação que nós temos para proclamar o Evangelho? As pessoas estão mortas. Elas não estão morrendo, na verdade. Elas estão mortas. Mas eu tenho um antídoto para a vida. Então eu vou fornecer para elas porque eu amo elas. Então, como você falou, poxa, eu fiquei triste. Fiquei até indignado com os meus amigos que foram cristãos, passaram pela minha vida e me convidou. Mas muitos continuam fazendo isso. Trabalham com pessoas que não são cristãos, estudam com pessoas que não são cristãos, mas não proclamam o Evangelho. E a ideia, pastor, é esse mesmo, assim, gente. Não ter pauta aqui, é um bate-papo enriquecedor para abençoar a sua vida, as nossas vidas aqui. E é legal, assim, a gente trocar essa ideia, porque esses dias o pastor Varco foi para os Estados Unidos. O pastor Chico é assim mesmo, mano. Foi lá, curtiu. Graças a Deus, né, numa condição que ele já tinha. E quando a gente faz uma viagem muito assim, extraordinária, o que a gente fica? Entusiasmado, a gente volta e fala assim, meu, você tem que conhecer. E o pastor vinha, você vai gostar demais de lá, porque ele conhece, sabe? O pastor, quem não sabe, ele é da roça. Eu não, eu sou da cidade, né? O meu negócio é shopping mesmo. E aí ele falou, se você fosse ficar doido e tal. E eu costumo usar isso para ilustrar. Né? Acho que essa experiência com Jesus, ela tem que ser uma experiência extraordinária. Que você vai chegar para a pessoa e falar assim, você não pode deixar de conhecer isso aqui, você precisa conhecer isso aqui. Então, nem só por timidez, nada. Às vezes eu penso assim, será que essa pessoa teve um encontro mesmo? Acho que talvez beira um pouco a incredulidade do nosso coração, e isso faz a gente ficar um pouco inseguro de falar de Jesus. Porque... Você lembra do filme Crônicas de Nárnia? O primeiro filme. Eu gosto muito desse filme. E principalmente do finalzinho do filme, quando as crianças elas voltam, né? Elas saem do guarda-roupa. Na verdade, elas entraram, foram para Nárnia. Acontece todo o enredo do filme, que é um filme que aponta para o cristianismo e tudo mais. Quando elas saem, o senhor entra no quarto, ele está com uma bolinha na mão, e aí ele pergunta, onde vocês estavam? E Pedro ali, que na verdade faz o papel do rei, ele fala, olha, se nós contarmos, você não vai acreditar. E aí ele joga a bolinha pro Pedro e fala assim, experimenta. Né? Então o filme ele termina com esse encorajamento missional. Né? Que é o quê? Experimenta contar sobre uma realidade que para esse mundo pecaminoso, ela é real. É um mundo de fantasia. Porque na verdade, como a gente chega para contar para uma pessoa, poxa, você precisa nascer de novo. Você precisa viver uma nova vida. E a pessoa começa a pensar, cara, que loucura que é essa? Né? Que chá de cogumelo que esse camarada tomou, que ele está usando. Mas o evangelho é uma loucura. Paulo vai dizer isso aí. Que é loucura para os que se perdem, mas para nós é o poder de Deus. Né? Então nós temos o poder de Deus. As pessoas precisam experimentar de fato esse poder, essa realidade maravilhosa e viver essa vida maravilhosa. E nós temos isso para oferecer, porque está em nós. Mas por que a gente não oferece? Aí é a questão.
Pastor, já que você tocou nesse assunto assim, e como é que foi, até pra galera mais nova aí que tá assistindo a gente, a experiência do namoro cristão, né? Porque aí você veio desse processo da conversão, por quanto tempo vocês namoraram, depois casamento, a ida pro seminário. Já vamos entrar nesse assunto aí pra gente conversar um pouco. Rapaz, foi uma luta. Não é fácil. Né? Nós somos seres sexuais, nós somos seres que temos desejos, e isso é uma bênção que Deus colocou em nós. Mas é difícil, porque você está ali namorando e você tem esses desejos, lógico que tem. Então, a melhor maneira para a gente se policiar, e o que a minha esposa chama Patrícia, para quem não conhece, né? É com ela que eu estava namorando na época. Fez aniversário domingo, Fez né? aniversário domingo, verdade. E aí a gente ficava sempre com muita gente. Sempre nos trabalhos da igreja, quando ficava na casa dela, ficava com os pais, saía sempre com os amigos. Lógico que nós tínhamos o nosso tempo a sós, para a gente ter o tempo a dois. Mas como o Paulo disse, né? Ó, tá abrasado. Eu costumo dizer o princípio de José. Corre, porque se ficar, vai cair em pecado. Então sai correndo. Então tem hora que você tem que ir embora, que você tem que segurar. Mas não é fácil. Por outro lado, o namoro cristão, ele é uma bênção. Porque o namoro cristão, ele leva você a construir não só uma vida neste mundo, mas leva você a apoiar um ao outro numa vida eterna. Né? Porque nós temos dias bons, nós temos dias difíceis. E eu namorei 7 anos. Mas por que eu namorei 7 anos? Estava enrolando a Patrícia? Não, hipótese alguma, porque a gente tinha planejamentos. Então, eu comprei um terreno, nós ficamos noivo, nós casamos no tempo certo, nós planejamos ter as nossas filhas. Eu tenho 2 filhas, a Mariana de 14, a Elisa de 11. Demos o prazo praticamente de 4 anos, porque é o prazo da faculdade. Até isso foi planejado, né? Até isso foi planejado. Isso é uma bênção de Deus. Agora, fora da igreja, fora desse caminhar cristão, eu tinha essa mentalidade? Lógico que não. Né? Eu queria mesmo chutar o pau na barraca. Viver cada dia... Viveu agora. Não quero nem saber o amanhã. Mas não falo amanhã com relação a esse mundo, mas eu falo amanhã com relação à vida eterna. Né? Então, o namoro cristão, ele é uma bênção. Eu tenho um amigo, pastor, inclusive, é seu amigo também, amigo nosso em comum, que é o Jean Francesco, né? Tá lá em Michigan, nos Estados Unidos. Um abraço para ele, se esse vídeo chegar até ele. E ele escreveu um livro muito bacana que fala sobre o namoro, né? E ele vai defender a tese de que o namoro é um ensaio para o casamento. E é uma grande realidade que nós precisamos proclamar para os jovens. Namoro não é apenas beijar na boca, não é apenas ficar andando de mão dada, abraçado, ficar lutando contra a questão sexual. Não, é você se preparar para o casamento. Isso é o namoro. E é bem legal, pastor, tocar nesse assunto do namoro ser uma preparação para o casamento, né? Eu comecei agora a discipular o primeiro casal que eu vou fazer o casamento aí, que é a Júlio Pistori, né? São glória. Amigos nossos aqui da igreja. E nesse preparo sobre o que é o casamento, né? Na verdade, sim, eu acompanho eles desde o início do namoro e a gente sempre disse isso, né? Que o namoro, ele é esse companheirismo, né? Eu acho que, olhando para a palavra de Deus, é uma das maiores bênçãos que nós temos no casamento, né? O sexo, ele é a cereja do bolo, né? Mas a gente tem uma visão muito errada sobre casamento, né? É esse dividir, esse compartilhar, crescer junto, sonhar junto, né? Assim, o maior prazer que eu tenho na minha vida a dois ali com a Thaís é isso, é de poder compartilhar das lutas, mas também dos sonhos, das vitórias, né? Então a galera que quer namorar aí, ó, você tem que pensar sobre isso. Né? Porque se entrar no namoro com muita sede ao pote, eu uso a ilustração do Raul aqui, o cachorrinho que eu tenho aqui em casa. Quando ele sai pra rua, ele vem com muita sede, ele bate no pote, a água cai, ele fica sem água nenhuma. Né? Então, se for com muita sede ao pote aí, meu irmão, você vai correr o risco de... Sem falar que vai enfrentar consequências difíceis, né? Uma gravidez indesejada. Exato. Aí quem vai sofrer? Tanto o casal quanto o filho. Porque vai pegar os pais despreparados, os pais vão quebrar toda aquela fase de você poder viver casado por um tempo, só você e sua esposa, então acelera tudo. Isso não significa que filho não seja bênção. Filho é bênção, mas quando está debaixo de um planejamento, essa bênção vai ser desfrutada de maneira diferente,
né? Porque o filho vem, poxa, agora vai ter que correr o casamento, vai casar grávida, e o vestido agora, aquele barrigão, nossa, agora vai ter que passar pela disciplina na igreja, todo aquele contexto que parece que daí o casamento ele foi algo obrigatório e não foi algo prazeroso, né? Programado. Então, gente, vamos fazer como o Paulo faz, né? Melhor casar do que ver abrasado. O negócio tá pegando fogo aí, casa logo, poxa. A gente pode falar assim, né? É igual a manga. A manga é o que eu mais gosto, né? Eu brinco com a galera. Por quê? A manga com sal, você consegue comer, é gostosa, né? Mas não é o ideal. Não. O bom é a manga de vez. Aí ela tem um sabor, porque ela é docinha, né? Ela tá ali preparada pra você. Agora você vai comer manga com sal? Você come, pode comer. Eu comi muita manga com sal, né? Mas não vai fazer bem e não é o ideal porque não foi pra aquele tempo, né? Manga verde com sal. Exatamente, aí, ó. Opa. Chupa essa manga aí, gente. Fica com manga verde aí que você vai ver. Ô pastor, e nesse processo, assim, quando que foi? Você já estava casado, quando você sentiu o chamado para ir pro ministério? Acho que é legal até assim, a gente pensar, antes do chamado, você já tinha algum ministério na igreja, o casamento, né, ele foi bênção, ou você parou de atuar? Porque às vezes a galera, principalmente jovem, né, o jovem começa a namorar e já dá uma afastadinha, ele casa, aí parece assim que ele aposenta todos os ministérios, participa só assim de uma coisa ou outra, e eu acho isso muito triste, né, porque eles poderiam contribuir principalmente no processo que a gente chama de discipulado, né? De ser uma referência para os que estão começando a namorar, para os que estão começando a vida, e tudo mais. Então como que foi essa questão aí na sua vida? Ô Fê, eu sempre fui muito intenso em tudo que eu faço. E eu penso assim, antes de eu ir para a igreja, eu já era intenso nas drogas, na bebida, nas baladas, nas coisas que eu me comprometi a viver. E quando Jesus restaurou minha vida, eu passei a viver intensamente o Evangelho, a minha relação com o Senhor. Então eu entrei de cara para trás e comecei a servir os ministérios que vinham. Ajudava os jovens, estava sempre pronto ali a servir. Lembro que um dos nossos professores foi o Benjamin, que é presbítero, lá em Limeira. E ele me ajudou muito no meu crescimento. A Thelma, o Decinho, foram referências na minha vida naquele período e me ajudaram demais. Depois eu entrei no Ministério de Louvor, eu gosto muito de música, né? Comecei a tocar vários instrumentos, aprendi outros, servi durante todo o meu tempo antes de eu ir para o seminário, sempre ajudei no louvor. Depois comecei a dar aula para adolescente, depois aula para jovem, depois quando fui ver, o chamado ele foi acontecendo. Ele foi algo, não foi da noite para o dia. Ele foi amadurecendo no meu coração. Porque eu lembro que em 95 eu comecei uma empresa. Eu e um grande amigo, chama Eber, nós começamos uma empresa, instalava som em carro, vendia peças para turbinar carro, naquela época dos Velozes e Furiosos, todo mundo turbinando carro, no auge. E a gente montou essa loja aí, até certa medida começou a dar certo. E depois, do nada, nós começamos a ter muitos problemas de fraudes, de cheque, enfim. E essa empresa começou a falir. Só que a minha esposa, ela tinha um trabalho, rapaz, que assim, sustentava toda a casa. Ela ganhava muito bem. Mais com o meu salário da empresa, então, a gente vivia muito bem. E o dia que nós decidimos fechar a loja, minha esposa foi mandada embora do serviço. Então você foi para o seminário porque você ficou sem serviço? Não. Hoje, olhando para trás, eu entendo que Deus tirou a empresa porque Ele tinha um propósito maior para a minha vida. Porque eu fui trabalhar em outros trabalhos. Eu fui gerente de uma loja que vendia churrasqueira, depois eu fui vendedor de uma empresa que vendia sistema eletrônico de alarme, e nesse período Deus ele foi trabalhando no meu coração. Então não foi da noite para o dia, foi algo que foi acontecendo, foi um processo, e Deus foi colocando o desejo de conhecer cada vez mais a Bíblia, de se aprofundar na leitura, de conhecer grandes escritores, e eu fui fazendo isso, e aí em 2007 o pastor Vinícius, que hoje é o meu pastor, ele chegou na igreja da Vila Rosália, me discipulou durante o ano 2007, 2008, e em 2009, então, eu iniciei o seminário. Então, o chamado, ele se deu num processo. Não foi algo, sonhei que era pastor e fui para o seminário. Tem um amigo nosso em comum, que é o Ezequiel, né, que ele brinca, ele fala assim, tem muita gente aí que escuta um psil e acha que é um chamado, né? E que nem sempre, né, é um chamado de Deus, porque
é igual o pastor falou, né? É um processo. A igreja, ela te identifica. Eu acho que é importante, o pastor Vinícius, ele sempre bate muito nessa tecla, né? De nós passarmos pelas fases e não pular as fases. Sim. Né? De você ter aquele tempo, de você ser experimentado pela igreja, né? A igreja fala assim, poxa, você não pode, não, você tem que ir para um seminário, você tem que, né? E a igreja, ela te enviar, né? Crendo e vendo em você, assim, uma evidência clara de que Deus é quem está te vocacionando, sim, porque, graças a Deus, né, hoje a gente compartilha do ministério. Eu conheço o pastor Wagner desde a época que ele era seminarista, até quando ele estava indo para o seminário, estava chegando na igreja da Vila Rosália ali. Então, vivenciei essa experiência e vi esse amadurecimento, e hoje tem a bênção de compartilhar o ministério também, continuar sendo pastoreado aqui. Pastor, mas e aí, como é o seminário lá? Conta para nós um pouquinho. Rapaz, o seminário é uma bênção, o seminário é tenso, o seminário ele te faz sorrir, o seminário te faz chorar, mas o seminário ele te prepara. Na verdade, eu costumo dizer o seguinte, que o seminário ele não torna você crente. O seminário ele não forma pastor, como você bem colocou, Fê. O que forma pastor é a igreja, é a lida diária com o povo de Deus. Isso prepara pastor. O seminário prepara teólogos. O seminário ele te dá ferramentas para exercer no ministério. Então ele ensina você a pregar, ele ensina você a interpretar um texto, ele ensina você como aconselhar, ele te dá todas essas ferramentas. Só que o pastor ele é formado no campo, ele é formado no ministério. Eu lembro que eu tive um professor, ele se chama Leonel, e eu lembro que o Leonel, no princípio das aulas, logo no primeiro ano, um dos alunos falou, professor, mas nós somos seminaristas e para comprar essa quantidade de livro vai ficar muito difícil e tal. Ele falou assim, não, aqui você não é seminarista, aqui você é estudante. Você é seminarista na sua igreja. E eu entendi o que ele estava querendo dizer. Não adianta a gente ir para o seminário num conceito que nós vamos ficar orando lá 24 horas ou todo o período de aula, nós vamos orar. Nós vamos cultuar o Senhor. Né? É um seminário bíblico, mas é um preparo teológico. Então, o seminário, por isso que ele te faz sorrir, você tem esses momentos de grande alegria, mas ele também te faz chorar, como qualquer universidade. Né? Você vai para uma universidade estudar qualquer outra área, né? Uma ciência, sei lá, você vai ter momentos de alegria e vai ter momentos de grandes dificuldades. E o seminário é a mesma coisa. Só que o seminário vai nos dar a ferramenta para trabalhar com aquilo que é mais precioso, que é a palavra de Deus. Mas como que eu vou aplicar isso aí no dia a dia? Você vai aprender no campo. Não tem jeito. O seminário, ele forma o pastor teologicamente. Mas o que forma o pastor na prática é a igreja. O pastor, você comentou do professor aí, né? E eu lembro que no período de seminário, assim, às vezes as pessoas... A faculdade em si, ela é difícil. Mas o seminário vai ficando mais difícil, irmãos, porque assim, envolve, né, vamos dizer assim, uma profundidade do seu relacionamento com Deus de uma forma muito intensa. Sim. Né? Então, por exemplo, não estou falando que todo mundo faz isso, mas às vezes a pessoa está na faculdade lá, ela pega um trabalho, ela faz um trabalho, e aí eu lembro que nos primeiros trabalhos assim, né, que o professor, até o próprio professor que o senhor citou aí, ele falou assim, ó, atrás você vai escrever assim, ó, como que é? Eu confirmo que li em nome de Jesus. Declaro diante de Deus eu declaro que fiz diante a de leitura Deus integral. que fiz a leitura integral. Né? Ali você já toma um baque e você fala assim, rapaz, eu vou ter que ler mesmo. É verdade. Né? E até porque assim, como é que eu vou ensinar sobre honestidade, né? Então assim... O caráter ali já começa a ser moldado, né? O caráter num tom cristão. de brincadeira, né? Mas a gente sabe assim que existem lá dentro, a gente viveu isso, os caras que não leem. Né? Mas a gente vê que assim, ministério dificilmente vai andar. E isso acontece, esse exemplo que você deu, recentemente eu concluí o mestrado e eu achei interessante o reverendo Mauro Meister, ele passou vários livros para a gente ler, e ele falou, olha, eu não quero que você envie uma resenha, um resumo, você vai apenas fazer um relatório de leitura, e o relatório de leitura você vai escrever apenas uma frase, eu declaro diante de Deus que fiz a leitura integral, ou fiz a leitura de tantas páginas, mas você vai declarar diante de Deus o que você leu. E isso trabalha mesmo o nosso caráter. Isso nós estamos diante de Deus, não importa se o professor viu, se o professor... Aí, voltando um pouquinho,
entra na questão do namoro, entra na questão do nosso dia a dia como cristão. Não importa, né, se os pais da minha namorada estão vendo o que eu estou fazendo com ela ou não, se os meus pastores na igreja estão vendo ou não, se os meus pais estão vendo ou não, se a sociedade está vendo o que eu estou fazendo ou não. Deus está vendo. Né? Então, diante de Deus, você pode declarar, por exemplo, que seu namoro é santo? Diante de Deus, você pode declarar que a sua vida no dia a dia é uma vida de fato de testemunho ao Senhor? Diante de Deus, você pode declarar que você não está colando a prova? Eu vou começar a usar essa estratégia. Agora que eu vou aconselhar os que estão namorando aí, eu vou falar assim, ó, você vai trazer pra mim apenas uma declaração. Declaro que meu namoro é santo em nome de Jesus, amém. Amém. Aí tá certo, né? Aí a gente vai caminhar. Né? Mas é bênção, né, pastor? Porque eu lembro muito bem, assim, eu sou bem mais recente, né? Me formei agora há pouco tempo, o pastor já tem uma experiência maior do que a minha. Então o seminário entra fresco na memória, né? Como o senhor disse, tempos de dificuldade, luto, por quê? Porque a palavra de Deus, ela não tá ali só para assim, trazer aquele encorajamento de você, né, de um coach, de você assim, acreditar em si mesmo, mas de você olhar para si mesmo, se enxergar como alguém impróprio para o ministério mesmo, para a vida, né, não sei, e ser trabalhado, permitir Deus trabalhar você. Eu falo, e aí isso trouxe para mim, assim, mudou até minha forma de lidar com os meus meninos na escola. Né? Antes a gente cobrava, ó, você tem que estudar, você tem que... Hoje eu cobro isso, você tem que aprender. Porque uma das coisas que eu cresci no seminário foi isso. Não importa a nota. Né? A média lá no seminário é alta, é 7, né? Então assim, se eu tirava um 7, para mim era 10. Porque para mim o que valia era o que eu ia aprender para então eu honrar Deus com aquilo que eu aprendi. Se eu tivesse que refazer, né, o ano, graças a Deus não reprovei nenhum ano, mas se tivesse que refazer, né, eu faria de novo, mas com a honestidade, né? Com o coração limpo, tranquilo, sabendo que Deus tá satisfeito e feliz ali, né? Com certeza. Que aquela assinatura ali não é um estelionato diante de Deus. Ô, irmãos, ó, nós estamos conversando aqui, não tá nem vendo a hora. E aí, Youssef? O Youssef aqui é nosso... o Youssef é o nosso diretor. Nosso diretor aí. Quanto tempo nós temos já de conversa? 50 minutos? 30 minutos? Ah, até. Porque se deixar, a gente vai resenhar o dia inteiro, né, pastor? Ixi, nós vamos embora. Ainda mais nós dois juntos aqui, vocês não sabem, né? Estamos caminhando. Pastor, e aí, beleza, se formou, depois de ter formado, a gente tá falando um pouco dessa área profissional, depois a gente fala de coisas mais pessoais, mas só porque, como é o primeiro podcast, gente, eu queria mesmo que a igreja ela ficasse conhecida através, né, de como foi o início, né, do seu chamado para vir para Batatais, já formado ali, como que foi esse processo? Eu formei em 2012. E aí havia acertado até ficar 2 anos na igreja da Vila Rosália, em Limeira, 2013, 2014. Mas desde a época do seminário, eu sempre tive um desejo grandioso em plantar uma igreja. Né? Sempre nas aulas de plantação, mexia muito comigo. Essa questão de você chegar numa cidade, desbravar um campo e começar a fazer aquele trabalho de formiguinha e ver a igreja sendo constituída, trabalhar todo esse processo de constituição de uma igreja e tal. Isso aí sempre mexeu muito comigo, porque, na verdade, foi o ministério de Cristo. Né? Jesus, quando veio ao mundo, ele foi ali, chamou os seus discípulos. É lógico que eu não estou me comparando a Jesus Cristo, né? Longe disso. Mas a gente viu ali em Cristo a formação ali da igreja, depois em Atos a igreja se expandindo, e todo esse processo sempre me atraiu muito, né? Não tem nada de errado. Aqueles que saem do seminário e já vão assumir uma igreja organizada, uma igreja muitas vezes centenária, tem seus desafios também. Mas o que sempre me atraiu foi plantar uma igreja. Eu gosto muito dessa questão evangelística, do discipulado. Então, em 2013, mais ou menos em maio, eu recebi o convite de um amigo, o reverendo Wesley Scandiuzzi. Ele mandou uma mensagem dizendo que em Batatais havia sido aberto um campo e precisava de um pastor, se eu tinha interesse. E eu orei junto com a esposa e nós sentimos chamados por Deus para vir para Batatais. Conversei na época com o reverendo Vinícius, oramos por um tempo e aí eu passei a fazer parte da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, junto com o reverendo Arival. E aí eu estava vinculado à Junta Missionária de Pinheiros, que sustentou o projeto aqui,
organizou a igreja e hoje são nossos parceiros na plantação de outras 2 igrejas, que a nossa igreja já está plantando outras igrejas. Mas o processo aqui, eu cheguei aqui em Batatais, então, em janeiro de 2014. Agora, dia 2 de janeiro de 2024, vão completar 10 anos, uma década, que eu estou aqui em Batatais. E o processo foi muito abençoado, porque nós chegamos, tinha pouquíssimas pessoas, acho que tinha umas 5, 6 pessoas, e o trabalho começou a florescer em 2015. No final de 2014 já a igreja de Pinheiros comprou o terreno, doou para a igreja aqui de Batatais, construiu o templo. A construção ela concluiu para a gente poder utilizar o templo em junho de 2015, quando inaugurou o templo. E em setembro de 2016 a igreja foi organizada com 57 membros. Organizou a igreja, elegeu 3 presbíteros, 3 diáconos. Eu fui constituído como pastor, né, designado como pastor pelo presbitério de Pinheiros. E aí o trabalho continuou florescendo. E aí você chegou em 2018, assumiu a liderança dos jovens, das crianças, adolescentes, essa ala da igreja. E hoje nós estamos aí com aproximadamente 200 membros na igreja. Temos 2 congregações, uma em Ipuã, uma em Morro Agudo. Sustentamos 2 missionários transculturais, um na África, um na Indonésia, e nós temos um colégio de educação infantil que começou em 2019, passou a pandemia aí, tinha acabado de abrir o colégio, veio a pandemia, né? Foi um desafio grandioso, mas hoje, graças a Deus, o colégio permanece, está em franco crescimento e Deus tem abençoado muito o ministério. Então, resumidamente, foi isso. Deus nos trouxe para cá e fez algo extraordinário em nossas vidas. Eu costumo sempre ressaltar isso, porque eu não tenho competência para fazer o que foi feito na cidade de Batatais. Deus, ele me capacitou, me tornou competente para que ele pudesse, através da minha vida, fazer aquilo que ele planejou. E eu só tenho a agradecer, porque eu fui o instrumento que ele escolheu usar. E isso para mim é uma honra. E hoje, pastor, a nossa igreja é uma igreja missionária, né? Sim. Nós temos 2 trabalhos aí de plantação de igrejas, o colégio, né? Até se alguém conhecer, um investidor que quer investir no colégio, educação cristã, né? Como o pastor disse, a gente passou algumas dificuldades no tempo de pandemia, então assim... Compramos uma casa recentemente para construir o colégio. Exato, se quer construir o colégio, vem aqui, conversa com o pastor Wagner, conversa com você da igreja aqui, que vai ajudar. Mas diante desses desafios, de todas essas dificuldades, assim, o que você fazia para conciliar, né, a sua vida pessoal com assim, esse gigante desafio aí do ministério de plantar uma igreja? Como que era essa situação? Fê, quando nós viemos para cá, eu com a minha esposa nós oramos e sabíamos assim que os primeiros anos a gente ia enfrentar assim um desgaste grandioso, emocional, uma fadiga espiritual, um distanciamento por conta do tempo, que eu ia ter que dedicar muito tempo para a obra, por conta de evangelização, construção do templo e tudo mais. Então, quando nós oramos, nós calculamos tudo isso, né? Como diz a palavra de Deus, ninguém pode entrar num projeto, num empreendimento, sem primeiro antes calcular o valor daquilo, né? Eu vou ter condição de assumir isso, então nós calculamos isso. Estamos indo plantar uma igreja não é fácil, né? Nós vamos ter que fazer isso. E minha esposa se comprometeu, porque ela tinha todo o trabalho de ficar com as meninas e correr atrás das meninas. Na época a Elisa tinha 1 aninho, a Mariana tinha 5. Então a Patrícia ela se comprometeu com esse lado e eu me comprometi com o outro, de correr atrás e dar o meu melhor para que a igreja fosse organizada, mas ao mesmo tempo eu não podia também falar, não, nós combinamos e está combinado. Eu tinha também, alguns momentos, tirar o pé. Eu acho que uma das coisas que Deus trabalhou muito na minha vida, e foi bênção demais vir para Batatais, por o seguinte, em Limeira não era diferente. Eu pastoreava jovens lá. Então, era muito intenso o trabalho com os jovens. E aí eu tinha pouco tempo para ficar com a família. E quando eu vim para cá, mesmo nessa agitação, eu tinha mais tempo para ficar com a família do que eu tinha em Limeira. E isso foi maravilhoso para nós, que nós desfrutamos de um tempo que nós não tínhamos lá. Porque lá eu tinha facilidade de ter meu sogro, minha sogra, que moravam perto da igreja. Então eu precisava deixar as meninas, a gente deixava as meninas na casa deles e saía eu com a Patrícia, junto com os jovens, enfim. Isso foi muito bom. Quando viemos para Batatais, não tínhamos ninguém. Então a gente tinha que se virar.
Olha, eu fico aqui, vai você. Não, vamos todo mundo, nós vamos ter que se virar, vamos ter que fazer alguma coisa. Então ia abrir conta no banco, não dava para ficar em casa, tinha que ir com as crianças junto. Isso foi bênção para nós. Então a gente conseguiu dosar. Foi tenso? Foi, mas foi extremamente abençoado. Foi extremamente enriquecedor. Que legal. E é legal mesmo porque assim, eu conheço o pastor Vargas, sei da organização que eles têm, de planejar as coisas tudo certinho assim, e a gente vê assim que foi um desafio grande, né? Porque a nossa região aqui, ela é uma região que, se tratando de fé reformada, de igreja presbiteriana, ela é fraquíssima, né? Sim. É até assim, uma dificuldade, a gente está tentando expandir o reino de Deus com uma fé bíblica aqui na região, e assim, a gente sabe que foi muito desafiador, né, pastor? Sim. A dificuldade, ela foi grande. Esse negócio de pagar o preço, né, eu tenho uma experiência, assim, na minha juventude, porque é legal eu gosto de usar isso até de ilustração de sermão, quando vai pregar aquele texto, né, todo aquele que quer ser meu discípulo, né, você tem que olhar se tá vindo um rei em guerra lá, você vai ver se você vai dar conta de enfrentar ele, ou você vai construir uma torre. E aí, quando eu prego esse texto, eu uso essa ilustração, porque quando eu era menino, uns 12 anos, eu fui contratado para entregar panfleto. Tinha muito isso antigamente, né? Hoje, 12 anos não faz mais nada, né? Mas na época ainda dava trabalho, mas trabalhava também, né? Trabalhava. Aí eu lembro que o moço falou para mim assim, ó, você quer ganhar por dia ou você quer ganhar cada 1.000 panfleto? Aí eu, no auge da minha imaturidade, eu falei assim, cada 1.000, sai fora, vou entregar 1.000 num dia. Sou escravo. Falei, quanto você vai pagar no dia? Ele falou assim, eu vou pagar R$20. Eu falei, no dia, né? Porque aí eu entrego uns 100, tô de boa, né? A hora que a gente entrou na Kombi deixaram assim, tinha uns 10.000 panfletos, assim, ó. Aí eu olhei assim, falei, cara, devia ter pegado cada 1.000, né? Pelo menos. Era 10 a cada 1.000, né? Aí... uns 3.000 aí, já é pra 30, né? Não, aí jogaram tudo no terreno na casa, a mulher ligou lá, o quase bateu em nós lá. Já fui mandado embora do primeiro emprego, já. Mas a gente aprendeu com isso, né? Falei, não, antes deixa eu ver. Assim, mas quantos eu vou entregar num dia, né? Eu vou calcular esse preço aí, porque senão não dá pra pagar. Pastor, vamos falar um pouco aqui mais assim sobre a igreja agora especificamente, né? Como que tá a igreja aqui na cidade, né? Quantos membros hoje já congregam com a gente ali? Quais são, vamos dizer assim, as dificuldades assim, em relação a isso, aos irmãos da igreja? Rapaz, a dificuldade que nós enfrentamos aqui, podemos dizer que é uma dificuldade comum de todas as igrejas, né? Que é a dificuldade pessoal de cada membro. Algo que a gente não consegue administrar isso aí. Nós, como pastores, nós somos chamados para proclamar a palavra, para encorajar, para confrontar, para incentivar, para amar. E a gente tem feito isso. No entanto, aqueles que recebem, o que eles vão fazer com isso é departamento deles. Então, um dos maiores sofrimentos, eu falo como pastor, no ministério pastoral, é você investir tanto na vida das pessoas, é você preparar boas mensagens, bons estudos, e você vê muitas vezes que as pessoas assim, elas simplesmente decidem se elas vão para a igreja ou não, pelo cansaço, ou se tem alguma outra coisa mais atrativa, e isso traz um grande sofrimento para nós. Porque você está ali na expectativa de que o irmão que ouviu a mensagem no domingo passado, ele estará presente novamente. Né? É lógico que tem outros motivos que muitas vezes as pessoas não vão para a igreja. Né? Se não tem uma mensagem boa, se não tem um estudo bom e tudo mais, eu falo com humildade, não é o nosso caso aqui. No nosso caso, nós temos pastores bons, muito competentes no sentido de púlpito. Mas esse é um dos maiores desafios a gente lidar no ministério pastoral. Fora os desafios de você, às vezes, ter que disciplinar um membro, que é triste, que é dolorido demais na gente, e às vezes os membros acham que a gente faz por vingança, né? Não, agora o conselho quer disciplinar o irmão. Então é muito mais na gente do que em quem pecou e está tendo que ser disciplinado. Então, essa é a parte difícil. A parte boa do ministério é você ver a igreja amadurecendo, o povo servindo, e a gente está vivendo esse momento. Né? A gente tem as lutas? Tem. Mas, rapaz, basta você olhar nas redes sociais da nossa igreja, você chega na igreja, tem ali crianças com potinho de bala,
com uma plaquinha, seja bem-vindo, é uma alegria receber você. Você chega na porta, tem lá casal te abraçando, te dando as boas-vindas, um louvor maravilhoso, um povo que serve na mídia, no som, diáconos preparados, presbíteros maduros na fé, experimentados. Então, Deus tem feito coisas maravilhosas. E eu louvo muito a Deus por estar em Batatais, pastorear a igreja de Batatais e viver esse tempo. Hoje a igreja, como eu já disse, ela tem aproximadamente 200 membros. Vários projetos missionários. E está expandindo. Comprou o terreno, a casa do lado agora da igreja, que a ideia é construir um colégio ali, expandir até para a escola bíblica dominical. Então Deus tem feito coisas extraordinárias. E você que está nos assistindo de repente, vem fazer uma visita para você poder contemplar isso aí com seus olhos. Porque de repente a gente falando como pastor, é a mesma coisa o pai falando do filho. Né? Você não vai falar, meu filho marcha errado. Não, você vai falar, tá todo mundo marchando errado, meu filho está marchando direitinho. Né? Então parece que é algo muito utópico do que a gente está dizendo. Mas não, vem, né? Como disse lá então na Crônicas de Nárnia, experimenta. Né? Vem aqui participar, experimenta para você ver. O comercial, né? Experimenta. Experimenta. O Sérgio gostou lá. Vem aqui conhecer a gente. O pastor, agora vamos fazer umas perguntas assim, do dia a dia pastoral, que Bora. as pessoas direto perguntam pra gente, né? Bora. Assim, é uma pergunta muito comum, né? Uhum. Além de pastorear, você faz o que da vida? Faço nada. Você trabalha? Faço nada. Jogo videogame, ando de cavalo e durmo. É uma pergunta comum, né? Viu? Você é só pastor ou você trabalha também, né? Tanto para pastor, professor, né? Professor escuta muito, você só dá aula, né? E, rapaz, na verdade é o seguinte, o Ministério Bivocacional, ele tem os seus benefícios para a igreja e para o pastor. Bivocacional é você trabalhar na igreja e você ter um serviço extra, fora da igreja. Isso é bom para o pastor porque assim, ninguém vai fazer o que muitas vezes fazem com o pastor integral. A gente paga o teu salário, você tem a obrigação, e você não estava aqui a hora que eu precisei, e tudo mais, aquela pressão sobre o pastor, porque a gente acaba sendo funcionário de todos os membros. Então, se a igreja ser pastoreia, ela tem 200 membros, você é funcionário dos 200. Né? Todo mundo quer fazer algum tipo de cobrança no pastor. Só que a igreja presbiteriana ela é muito organizada. E isso é benéfico para um pastor integral no ministério da IPB. Porque na Constituição está ali. Quais são os deveres do pastor? O dever do pastor é esse, é esse, é esse, é esse, é esse. E isso deve ficar sempre muito claro. Para a igreja é benéfico um pastor bivocacional, porque a côngrua do pastor, que é o salário do pastor, ele já não se torna tão pesado, porque o pastor ele não vai precisar de uma ajuda de custo um pouco mais alta para se manter a família. Por quê? Porque ele tem uma renda extra. No meu caso, eu não tenho essa renda extra. Nós somos, tanto você quanto eu, nós somos pastores integrais. E isso também tem um lado positivo para a igreja e para o pastor, como também um lado negativo para a igreja e para o pastor. Qual que é o lado positivo? O lado positivo para o pastor é que ele pode servir integralmente. Então ele tem tempo para preparar bons sermões. E aí a igreja tem que cobrar bons sermões de pastor que é integral. Ele tem tempo para se qualificar, para cada dia melhorar como pastor, visitar as ovelhas, aconselhar, preparar série de mensagens, bons estudos, enfim, ele tem o tempo integral para isso. Por outro lado, a igreja ela vai ter do benefício um pastor que está ali à disposição o dia todo, e às vezes até a noite toda. Né? Que a gente recebe às vezes ligação para ir à noite na casa dos membros e estamos à disposição. Né, e isso é benéfico para a igreja. Tem alguém que está ali servir na igreja. Por outro lado, eu não digo que não seria algo benéfico, mas é um desafio, tanto para a igreja como pastor. Para a igreja o desafio ela vai ter que pagar uma côngrua compatível para uma média daquilo que entra na igreja. Ela vai ter que manter a família. Com quanto hoje consegue se manter? Alguns presbitérios da IPB eles estipulam um piso salarial. Né? Outros não, deixa livre negociação entre igreja e pastor. Mas é um custo que a igreja ela vai ter que arcar. Por quê? Porque o pastor também ele precisa, ele é um trabalhador. Né? Ele vai precisar comer. Como muitos falam assim, então, mas o pastor recebe? Então, mas o mecânico que arruma o carro, ele recebe para arrumar carro? Né? O médico ele recebe para fazer cirurgia? Então, por que o pastor não pode receber? Né, para ser pastor, mas tem esse lado. A igreja ela vai ter que arcar
financeiramente um pouco mais. E que as pessoas não enxergam, né, pastor, é a gestão do todo, né? Porque às vezes elas acham assim, é só vir aqui, ele prega uma mensagem, dá um estudinho ali, mas não é assim, né? Nós estamos assim, cuidando de pessoas, nós estamos também administrativamente cuidando da igreja, do desenvolvimento dela, né, da expansão dela, como o senhor falou, com trabalhos missionários, mas tem questões burocráticas, né, Sim. que precisam ser resolvidas, observadas, para que a igreja ela ande, né? Então a gente vê assim que eu enxergo muito isso, que assim que a igreja, quando ela tem um pastor integral, ela é muito mais benéfico, por quê? Porque ele tem tempo, né, e disposição para poder trabalhar com todas essas coisas. Sim. Agora você está numa demanda já que é exigente no mercado de trabalho, em algum lugar, né, e aí você tem ainda esse todo para cuidar, dificilmente. É o que diz o reverendo Hernandes, e eu concordo com ele. Poxa, você vai preparar um sermão, você não prepara um sermão bom com menos de 15, 20 horas debruçado em cima do texto, utilizando materiais, né, softwares, para te auxiliar, para você preparar um bom sermão. O camarada que ele prepara o sermão, né, e eu faço coro com o Hernandes, o camarada que prepara o sermão em 1 hora, 2 horas, ele é um fenômeno. Se ele consegue preparar o sermão em 1 hora, 2 horas, um sermão bom, né, um sermão bíblico, cristocêntrico, teocêntrico, e ele consegue fazer isso, cara, esse camarada, ele é Jesus. Só pode, porque... Tá recebendo da fonte direto. Exatamente, rapaz. Tem vezes que você não consegue preparar sermão em 2 dias. Né? E você fica ali lutando com o texto, tentando compreender. Por quê? Porque o texto que precisa falar. Não somos nós. Não são os meus conceitos. Não é o que eu penso sobre o texto. É o que o texto diz. Né? A gente até brincava no seminário. Às vezes ouvia uma ilustração bonita, ou ouvia algo bacana assim que disseram. A gente falava assim, nossa, isso é bom, hein? Só preciso achar um texto para eu colocar, para encaixar isso aí, né? E é o que muitos fazem. Vive o dia a dia, aconteceu um episódio bacana, ele fala, nossa, que texto que eu posso encaixar aqui? Né? E aí a mensagem não está extraindo do texto. Então é impossível, no meu modo de ver, no meu conhecimento, é impossível você preparar um sermão com menos de 15 horas. É impossível. Então você precisa, no mínimo, 2 dias de trabalho para preparar um sermão. Aí você tem que preparar o sermão domingo à noite, você tem que preparar a escola bíblica, você tem que preparar estudo da semana. O estudo da semana. Uai, como que você vai fazer isso aí trabalhando bivocacional, servindo 8 horas por dia numa empresa? Fora, igual o senhor falou, né? As intercorrências, assim, né? É um aconselhamento, né? Um problema que dá administrativamente, enfim. Agora, é importante, Fê, se você me permite fazer uma observação, é importante esclarecer que, assim, nós não somos contra o pastorado bivocacional. Existem muitos bons pastores aí, excelentes pastores e muitas vezes que aceitam o ministério bivocacional por amor à igreja, pelo fato da igreja não ter condição de sustentar o pastor integralmente. Eu faria isso também de coração aberto, sem problema algum. Se a igreja tem condição também, por outro lado, a igreja tem que parar de explorar o seu pastor e pagar um salário digno para o pastor para ele poder servir tempo integral. Porque isso aí vai abençoar a vida da igreja, dos próprios irmãos. Então é colocar na balança. A igreja não tem condição. Então o pastor, ó, gente, então vocês me liberam, eu vou trabalhar, fazer um serviço extra para complementar minha renda. Mas quando a igreja ela atingir, né, uma arrecadação que dê para pagar um salário justo para o pastor, faça isso. Por quê? Porque isso aí vai ser bênção para a igreja. Pastor, vamos falar um pouquinho do seu livro? Vamos? Responde para nós a seguinte pergunta. Se eu creio e confesso primeiro, ou se eu confesso e depois creio? Segundo Romanos aí, como que é essa ordem correta aí? A ordem correta é crer e confessar. A palavra de Deus em Efésios diz que a fé é um dom de Deus. Então a fé não vem de nós. Eu não possuo fé. Ou seja, eu nasci morto em meus delitos e pecados. Efésios capítulo 2. É muito claro. Né? E o morto, ele não faz nada. Uma vez, então, que o Senhor nos escolhe, ele nos regenera e ele coloca fé no nosso coração e nos conduz ao arrependimento, que é o processo da conversão. Fé e arrependimento são os 2 elementos dentro do processo de conversão. Então a fé é o elemento que vai nos levar à confissão. Eu me arrependo dos meus pecados e eu creio em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. A questão é que o meu livro ele vai abordar Romanos capítulo 10. E Romanos capítulo 10, o versículo 9 e o versículo 10, Paulo ele inverte a ordem do que ele está dizendo. Então no versículo 9 ele diz, olha,
Se com tua boca confessares e em teu coração crer, você será salvo. Aí depois ele inverte a ordem. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Então ele cita, confessa com a boca, crê com o coração. Crê com o coração, confessa com a boca. Se você isolar o versículo 9 do versículo 10, você realmente vai defender o quê? Não, primeiro eu confesso com a boca e aí eu recebo fé no coração. Eu confesso que Jesus Cristo, eu creio nele como Senhor e Salvador, e agora o Senhor, ele passa a me amar e me conceder a salvação. Então eu recebi a salvação por aquilo que eu fiz. Só que quando Paulo inverte a ordem, ele está fazendo algo que era utilizando de um recurso comunicativo que era muito claro para aqueles dias, que é o quiasmo, que torna claro que o mais importante é o que está no centro. Então se ele põe boca, coração, coração, boca, o que está no centro é coração. Então o que Paulo está mostrando nesses dois versículos juntos é o seguinte, que se não há fé no coração, não há confissão nos lábios. E quando ele vai falar sobre confissão, a confissão ela vem de um termo grego que é homologos. E homologos é do termo que vem homologar, né? Que é uma declaração que ela se torna até uma declaração judicial, com peso judicial. Ou seja, só há uma confissão declarativa, judicialmente falando, sincera dos lábios de um cristão, se a fé é genuína no coração. Então essa fé, ela vem de Deus e ela é externada pelos nossos lábios. Então, respondendo a sua pergunta, primeiro, eu creio porque eu recebo fé e aí a consequência é eu confessar. E até, pastor, lendo o seu livro, né? Já fazendo um merchan aqui, o Foco na Missão, você quer comprar, você entra lá nas redes sociais, chama o pastor lá no Instagram dele, Wagner Miranda, e você compra lá por R$30, aí um livro vai te capacitar a ser um missionário plantador de igreja. Isso. Porque toda essa experiência que nós trocamos de ideia aqui, ela tá lá, né? A prática, ela se tornou teoria, né? Não foi o contrário, não foi a teoria que se tornou uma prática. Exatamente. E uma das coisas que é legal é que você trabalha, você apresenta essa ideia de mostrar assim, que Paulo, ele é um judeu. Sim. Então ele escreve com uma mentalidade, ele pensa, né, como uma mentalidade de um judeu, né, de uma linguagem que tem a sua raiz no hebraico. Então essa estrutura que o senhor citou aqui de um quiasmo, né, ele está escrevendo também, o seu público-alvo ali a princípio são os judeus, né, em Romanos, que você vai trabalhando ali. Então é legal enfatizar isso para as pessoas saberem, né, porque para o judeu foi muito fácil compreender isso aí. Foi muito fácil. Né, quando ele olha, ele fala assim, eu entendi qual é o que é mais importante aqui nesse texto. E aí entra também um pouco nessa questão que nós estávamos falando agora há pouco, né? Um pastor que não se prepara, que não estuda, que não tem as ferramentas, que não se debruça diante do texto, né? Ele vai sair falando besteira e bobagem aí, e fora porque, errado. Você quer um exemplo clássico? Você pode chegar em qualquer pessoa, né, que não tenha esse conhecimento do que é um quiasmo e tudo mais, e você fazer a seguinte pergunta, em Gênesis 1, diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus parava sobre a face das águas e disse Deus, haja luz. Então, primeiro dia Deus vai fazer o quê? Disse Deus, haja luz. Só que se a gente continuar a leitura, você vai ver que o sol, a lua e as estrelas, elas são criadas no quarto dia. Aí a grande pergunta que se faz é o seguinte, da onde vinha a luz dos 3 primeiros dias? Se Deus disse, haja luz no primeiro dia e houve luz, o sol, a lua e as estrelas foram criados no quarto dia, da onde vinha a luz? E aí muitos vão falar, a luz vem de Cristo, que já é desde a eternidade, vem do próprio Deus, porque Apocalipse diz que no novo céu, nova terra, ele será o nosso sol e tudo mais. Não, o texto ali é um quiasmo hebraico. Ou seja, está havendo ali uma criação e uma organização daquilo que foi criado. Ou seja, você tem o que está no centro é mais importante. E o que está no centro? O 7º dia, que é o dia da adoração, o dia do culto ao Senhor. Não sou defensor de guardar o sábado, mas o 7º dia é o dia do culto. É o dia de você estar com o Senhor. Então, o que está do lado do primeiro dia é o 4º dia. Disse Deus, haja luz. E o que tem do lado? O sol, a lua, as estrelas são criados. No 2º dia, Deus faz separação entre a terra e o firmamento. E aí o que ele cria? Os pássaros, né? Depois você tem no 3º dia que ele faz separação da terra, do mar. E aí você tem o quê? Criação dos peixes, dos animais, das plantas, né? Que vão povoar isso que Deus fez no 3º dia. Então você tem primeiro do lado do 4º, segundo do lado do 5º,
terceiro do lado do sexto, inclusive a criação do homem. E que você tem no centro? O sétimo dia. Tudo foi criado para a glória de Deus. Né? Salmo 19, os céus e a terra proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra das suas mãos e tudo mais. Então, muitas vezes a pessoa não tem conhecimento dessa questão hebraica, desse tipo de linguagem, aí erra na interpretação. Aí volta um pouquinho no que a gente estava falando. Às vezes o pastor não foi preparado, não fez um seminário adequado, não tem o conhecimento adequado, e aí peca na interpretação, acaba ensinando errado, e o povo acaba crendo em coisas erradas. E você sabe que essa pergunta que você fez aí, quem é bom pra responder ela é o pastor Everton, lá de Registro, viu? Ah, ele é bom, rapaz. Ele assiste aí, ó, Moreno. Você tá nervoso nas respostas aí, Moreno. Você presta atenção. Moreno, Pastor, eu acho que o seu livro tá aí atrás. Aí dá uma olhada aí, vê se tá aí pra você mostrar. Tá aqui mesmo. Pessoal. Olha lá, ó. Esse Aqui, é meu ó, presente. gente. Eu ganhei. Tá aqui, tá? E se vocês quiserem adquirir, comprem aí. O Foco na Missão. Tá Pro aí. pessoal deixar aqui, ó, pra câmera pegar, ó. Deixar aí todo o podcast que a gente fizer aí, ó. Dá um zoom aí, ô Cef. Pastor, eu acho que é isso, né? Queria falar mais alguma coisa, quer deixar uma mensagem aí pra galera, encorajamento pra igreja. É importante a gente sempre, primeiro, ressaltar o grande amor de Jesus. A gente iniciou, né, esse podcast falando a respeito disso, que nós precisamos aproveitar das oportunidades e em todo momento falar sobre Jesus. E eu não sei, você às vezes que está ouvindo, assistindo esse podcast, você ainda não entregou sua vida a Jesus. Você ainda não teve um encontro com Ele. Então eu gostaria de desafiar você a compreender que a única solução para a tua tristeza, para a tua angústia, é Jesus Cristo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Jesus Cristo é um presente de Deus para a minha vida, para a sua vida. Então aceite o amor de Jesus por você, se derrame nos pés dele, procure uma igreja próxima à sua casa, frequente essa igreja, converse com o pastor, eu tenho certeza que você vai viver uma nova vida. De maneira específica, para a igreja aqui de Batatais, quero deixar um forte abraço, quero encorajar os membros a continuarem sendo firmes na fé, a continuar servindo na obra do Senhor, continuar proclamando o Evangelho, porque é o que nós estamos fazendo aqui nesse podcast. É um braço, é um ministério da igreja para poder também evangelizar, chegar na vida de todos os irmãos. Amém? E quero agradecer você, pastor Felipe, quero agradecer o Iosef. O Iosef está sempre, está atrás das câmeras aí, mas é um irmão que abençoa grandiosamente o ministério, a igreja numa forma geral, com o seu trabalho, o seu serviço, né? Servindo ali no Ministério da Multimídia, tudo que vocês veem aí, o Iosef está por trás aí das mídias da igreja. É um irmão muito abençoado que Deus nos presenteou. Amém. Pastor, ora pra nós? Oro, claro. Aqui a gente já encerra já. Galera, um forte abraço, espero que vocês tenham gostado, que Deus tenha falado com você e fica aí para uma próxima aí, um próximo encontro aí, um abraço nosso até lá, tá bom? Vamos orar. Deus bendito, nós queremos agradecer ao Senhor por esse tempo, por essa conversa que o Senhor nos proporciona. Obrigado, Pai, por poder falar de experiências que vivemos no Senhor. Tudo isso só foi possível hoje, porque no passado, em Cristo Jesus, o Senhor nos salvou, o Senhor nos restaurou. Pai, obrigado. Estendo também essa oração para todos que estão nos assistindo e peço que o Senhor os abençoe, que o Senhor os fortaleça, que o Senhor os guarde. Abençoe a igreja de Batatais, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Abraço, gente.